Vamos ver se esse ano a gente consegue caminhar, né? Nossa proposta é a gente caminhar por aquelas histórias principais da Bíblia, na tentativa da gente visualizar, né? Da gente ter na nossa mente, assim, visualizada essa grande história que a Bíblia nos apresenta. É olharmos agora para a Bíblia como uma história maior. Embora ela seja composta, né, de histórias, poesia, ensinos, mas a Bíblia, nós sabemos que ela na verdade compõe uma única história. É a história da redenção, é a história do plano de Deus que vai se desenrolando ao longo da história. Dois irmãos em Cristo que escreveram um livro chamado Teologia Bíblica, um livro muito interessante, eles vão dizer que a Bíblia é uma história divinamente inspirada. Ela conta essa história por meio de uma coleção de narrativas, de canções, poesias, provérbios de sabedoria, evangelhos, cartas, literatura apocalíptica. Nós temos tudo isso reunidos nesse livro, e tudo isso contribui para contar essa história, essa única história, essa história maior, que é inspirada por Deus, conforme nós aprendemos em 2 Timóteo 3,16. E junto, tudo isso, essas formas, né, diversas que nós temos, né, de gêneros literários, elas contam uma verdadeira história sobre a obra salvífica de Deus desde o início dos tempos. Então o propósito é esse. Deus utiliza de todos esses gêneros literários que nós temos na Bíblia para contar a respeito desse plano redentor de Deus que foi desenvolvido e desenrolado ao longo da história. E juntas, né, elas formam isso. E a ideia nossa, né, é a gente conhecer e guardar em nossa mente essa história, para que, quando lermos porções das Escrituras, porque você não pega num dia e lê a Bíblia toda, você lê porções. A cada dia vamos lendo porções dela, mas procurarmos em cada porção identificar o que nós lemos dentro dessa história maior, onde aquela porção da Escritura que eu estou lendo nesse dia se encaixa dentro da história maior, ou contribui para essa história maior. Esses dois irmãos em Cristo, inclusive, dizem o seguinte: é possível a gente honrar as Escrituras e mesmo assim nós lermos as Escrituras e usarmos a Escritura de forma equivocada, deixando de quê? De ver esse grande quadro que Deus desenvolveu. É possível que a gente pegue uma história, por exemplo, como a de Sansão, e a gente só olhe para a história de Sansão, de que Sansão foi mulherengo, de que Sansão pecou, de que Sansão foi rebelde contra os pais, que são lições que estão na história? Sim. Mas a gente também deixa de ver como que isso contribui para essa história maior. E aí é uma forma equivocada. Por exemplo, quem lida com crianças, né, ministério infantil, sabe do que eu estou falando. Quantos de nós mesmos, né, em ministério infantil aprendemos e ouvimos essas histórias, mas no final o professor trazendo apenas aplicações morais. Você não pode ser rebelde contra os pais. Mas não nos apresenta de que esse pecado, que inclusive Sansão demonstrou, mostra a necessidade de um Salvador. E é assim que a gente deixa de olhar para uma história dentro da história maior. O autor da Bíblia nos deixou pistas claras sobre a mensagem principal da história dele. Sendo assim, o que nós vamos estudar ao longo desse ano é sobre essa história maior revelada em toda a Escritura,
que ela é chamada, na teologia, de teologia bíblica, que é o quê? É um modo de ler a Bíblia como uma única história de um único autor divino, e que atinge o seu ponto mais alto em quem Jesus Cristo é e o que Ele fez. Nós vamos ver, inclusive, que cada parte da Escritura, ela é entendida em relação a Cristo, é entendida em relação a Ele. De que maneira aquela porção da Escritura que eu estou lendo aponta para Cristo? Essa é a ideia. Então a teologia bíblica, inclusive, nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro, constituído de vários livros, 66 livros menores, e que contam todos eles uma única história, uma única grande história. Esses irmãos em Cristo, inclusive, disseram também que a história da Escritura é a história de Deus, é a história de Deus o Rei. A Bíblia começa e ela se encerra com um Deus glorioso, que é Criador, que é governador, soberano sobre todas as coisas. Gênesis 1 nos apresenta esse Deus Criador e governador, sustentador de todas as coisas. Apocalipse 20, 22 também vai nos mostrar a consumação da história, com Deus reinando e governando todas as coisas. Esse Deus que existe por toda a eternidade como Pai, Filho e Espírito Santo. Deus e apenas Deus governa e reina sobre a sua criação. E esse mundo, nosso mundo, é um mundo que Ele criou e criou bom. É o seu mundo e Ele governa sobre tudo. Então a história da Escritura é a história do Rei. Ela é por inteiro sobre Ele e sobre a sua glória. Como começa então essa história? Vamos caminhar um pouquinho olhando para essa história e vendo como ela se desenrola. Ela começa com o começo de tudo. E o registro desse começo nós encontramos lá em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo o que existe e como Criador de todas as coisas, Ele reina sobre tudo. Olha o Salmo 103, 19, vai dizer: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como Rei domina sobre tudo que existe. Ele é o Deus que não só cria todas as coisas, mas Ele é o Deus que governa sobre todas as coisas. Ele domina como Rei. Por isso que nós falamos que a Bíblia conta a história do Rei que cria e que governa todas as coisas. O livro de Gênesis, inclusive, ele relata que Deus criou os céus e a terra com a sua palavra poderosa, como disse o pastor Acre. Palavra poderosa, e ao proferir essas palavras poderosas, Ele moldou e preencheu a sua criação com terras, com mares, com plantas, animais, preparando um bom lugar para o ápice da sua criação, o homem, para que ali ele habitasse. Gênesis 1, 27 nos registra desse modo: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E isso faz com que o homem, a raça humana, seja diferente de toda a criação, porque somente o homem, e somente o homem, foi criado à imagem de Deus. Foi criado por Deus para um relacionamento singular com Ele. Como a coroa da criação do Rei, Adão e Eva foram criados à sua imagem, e eles desfrutavam do privilégio de habitar na abundante presença do seu Rei. Deus então faz o homem dessa maneira para que ele então espalhasse por toda a terra a sua imagem, por meio deles. Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se,
encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Observe que juntos Adão e Eva foram criados para desfrutar da boa criação de Deus de acordo com a palavra dele e desfrutar de um relacionamento singular com ele, espalhando inclusive a sua imagem. No entanto, nesse relacionamento entre o homem e Deus, havia instruções claras. É o que nós encontramos em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus deu instruções claras para regulamentar esse relacionamento. Você pode desfrutar de tudo, no entanto, essa é a única restrição que você tem. Deus deu a Adão e Eva uma lista de deveres, de compromissos, mas ao mesmo tempo Deus prometeu bênção para a obediência, maldição para a desobediência. Está aí. Se você comer, você morrerá. E assim Deus forma esse relacionamento dele com o homem. Essa história que começa como uma história feliz, no entanto, Gênesis 1 e 2 vai dar lugar à desobediência e maldição de Gênesis 3. Por quê? Porque em vez de guardar e proteger o lugar, em vez de guardar e proteger a humanidade, Adão e Eva, Adão falhou. Ao invés de obedecer à voz do seu bom Criador e Rei, Adão e Eva obedecem com insensatez às palavras enganosas de uma criatura, da serpente. Ao invés de obedecerem o Criador, eles acabam com insensatez dando ouvidos à voz de uma criatura. E pela primeira vez nessa história, encontramos o vilão, a serpente, que mais tarde será conhecida na Escritura como Satanás, o diabo, que enganou Eva ao perguntar em Gênesis 3:1, foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Observe a pergunta astuta da serpente: não comam de nenhum fruto. Deus disse: olha, de todas as árvores você pode comer livremente, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E até esse ponto da história, apenas Deus, na sua múltipla sabedoria, determinou o que era bom na sua criação. Deus tinha olhado para tudo que ele fez e disse: é muito bom. Até então só Deus tinha determinado isso, porém, a serpente engana Eva ao negar a palavra de Deus e ao duvidar da bondade de Deus. Ela tenta a Eva se rebelar contra o seu bom e sábio rei, e daí acontece o que nós conhecemos e está registrado em Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Observe que em vez de confiar sabiamente na boa palavra do rei, Adão e Eva se rebelaram contra ele, dando ouvidos à voz da serpente. E as consequências do pecado deles foram completamente catastróficas, totalmente. A tentativa de transferir a culpa logo surgiu, Gênesis 3:12. A maldição previu que haveria contendas entre o homem e a mulher, que até então viviam harmoniosamente. E além disso, os frutos amargos da sua rebelião cósmica seriam morte, julgamento e exílio. E aí, em vez de abençoar, Deus os amaldiçoa por causa da sua rebelião. É o que nós vemos em Gênesis 3, 14 a 19. No entanto,
mesmo em meio a toda essa catástrofe, Deus deu um vislumbre de esperança, uma esperança futura, uma promessa de redenção. O Senhor prometeu que uma semente de Eva um dia venceria, esmagaria a serpente. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esperança. Deus não deixa agora o homem entregue totalmente à maldição do pecado, mas Deus mostra a redenção. A redenção. Por causa da rebelião, Adão e Eva foram banidos do jardim, expulsos para longe da presença do rei. E a vida sob a maldição não era como a vida no bom mundo que Deus havia planejado. A vida agora se torna muito difícil. Por quê? A vida a leste do Éden, infelizmente, vai começar aí de mal a pior. Com a entrada do pecado no mundo, as coisas vão seguir terrivelmente erradas no bom mundo de Deus. É muito interessante que apenas alguns capítulos depois da criação, encontramos o que vemos em Gênesis 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Pouco tempo depois, a humanidade agora está vivendo de acordo com o seu pecado. E as suas inclinações agora são somente para o mal. Ou seja, o coração humano não mais buscava a Deus, não mais buscava honrar a Deus. Em vez disso, homens e mulheres desejavam seguir o mal continuamente. Porém, um homem chamado Noé encontrou graça aos olhos de Deus, e o Senhor então determinou que julgaria o mundo por meio de um dilúvio, e que mostraria misericórdia para com Noé e sua família. Por meio de um homem, um povo foi salvo. Contudo, mesmo depois do dilúvio, a rebelião global contra o rei continuou, e o problema do coração humano permanece. Em vez de honrar, refletir, engrandecer o nome do rei, as pessoas buscaram engrandecer o seu próprio nome, que é o que nós vamos encontrar em Gênesis 11, na história da Torre de Babel. Vamos construir uma torre, e vamos engrandecer assim o nosso nome, tornar o nosso nome conhecido. Deus então as espalhou, pois tinha outros planos. Ele faria o seu nome, e não o nome deles conhecido por todo mundo. E Deus então vai determinar fazer isso como? Por meio de um outro homem, Abraão. O plano de Deus de espalhar sua glória por todo o mundo parecia ter sido frustrado pela serpente, pelo pecado, e ainda assim o rei não apenas julgava, mas ele também abençoava. O Senhor então a chamou e abençoou um homem de Ur dos Caldeus, cujo nome era Abrão, que depois vai se tornar conhecido como Abraão. Deus então promete engrandecer o nome desse homem e abençoar o mundo por meio dele e da sua descendência. Ele planejou, inclusive, já com Abraão, criar um povo especial por meio dele. Ele planejou abençoar o mundo por meio da semente de Abraão, como vemos em Gênesis 12, versos 2 e 3. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, o Senhor prometeu abençoar Abraão e sua família com domínio e com uma dinastia. Porém, havia um problema gritante nisso tudo. Abraão era velho, e Sara, sua mulher, também já idosa, ela também era estéril. De uma perspectiva humana, qualquer possibilidade de Abraão ter filho parecia, na melhor das hipóteses, duvidosa.
Contudo, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15. Ele confiou na promessa de Deus, e Deus manteve sua promessa, e uma criança nasceu como um milagre para Abraão e Sara, ambos em idade avançada. E a partir então desse ponto, do nascimento de Isaque, o restante da história vai focar na família de Abraão, Isaque, Jacó e os 12 filhos de Jacó. E ainda que o livro de Gênesis se encerre com a família de Abraão fora da terra prometida, eles agora estão no Egito, devido a uma grande fome que se abateu por todo o mundo antigo da época. O futuro era radiante. Jacó então profetizou que nos últimos dias, um rei viria da linhagem do seu filho Judá. Na promessa, na bênção que ele fez com seus filhos, na bênção de Judá, olha o que ele vai dizer em Gênesis 49, verso 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Nós que já temos a revelação completa, você consegue imaginar de quem Jacó estava falando aí? Sim? Sim. Mais um vislumbre de esperança que Deus vai dando ao longo da sua história e revelando para nós: olha, esse é o meu plano, essa é a minha história que eu estou desenvolvendo. Creiam nisso. Esse futuro rei, que foi anunciado nessa bênção de Jacó a Judá, seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, restauraria a bênção de Deus ao mundo e reinaria sobre um povo para a glória dele. Deus prometeu abençoar Abraão e sua família e fazer deles muito mais numerosos que as estrelas dos céus. Essa promessa começou a ser cumprida conforme Israel se multiplicava no Egito. Está lá no livro de Êxodo 1, verso 7. No entanto, o povo de Israel foi escravizado por Faraó e sofria sob o governo de um rei cruel. Eles clamaram ao seu verdadeiro rei para resgatá-los da servidão, e Deus então se lembra das promessas que ele havia feito. Olha o que vai ser dito em Êxodo 2, 23 e 24. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus então se lembra das suas promessas, e ele então se revela a Moisés, e o designou para libertar os israelitas, e por meio dele, Deus resgatou o seu povo do Egito pela sua mão poderosa, e pelo sangue de um cordeiro imaculado, que é o que nós encontramos em Êxodo 12, naquela celebração da primeira Páscoa, da Páscoa da libertação. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Êxodo 12, 21. Deus então liberta o seu povo pelo sangue de um cordeiro, e a libertação em seguida do povo de Israel no Mar Vermelho fez com que todo o povo celebrasse o seu resgate. E isso fez com que Moisés louvasse ao poderoso rei e declarasse: o Senhor reinará eternamente. Êxodo 15, 18. O Senhor reinará eternamente. Observe até aqui que o tempo todo a Bíblia nos fala desse rei, de um rei que resgata. O rei. E o resgate do povo de Deus, da sua servidão no Egito, demonstra para todo mundo que não há ninguém como o Senhor. Ele é rei e reinará para sempre. E depois de resgatar o seu povo do Egito, o Senhor então os leva até o Monte Sinai, assim como havia prometido. Mas antes de levá-los à boa terra que o Senhor tinha prometido para Abraão, Deus então se revela no Sinai. E Deus ali
revela as suas boas palavras ao seu povo. É o que nós vemos em Êxodo 19, versos 5 e 6, quando ele vai dizer: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, Deus pretendia que a santidade de Israel refletisse a santidade do seu rei. Como? Pela obediência às suas palavras, dada inclusive nas 10 palavras, os 10 mandamentos. No entanto, assim como Adão, Israel prova ser um filho infiel, rebelde, que desobedece às boas palavras de Deus. Mesmo enquanto Moisés estava recebendo a revelação no Monte Sinai, o povo estava ocupado. Como? Fazendo ídolos para si no pé da montanha. Êxodo 32, quando o povo então faz aquele bezerro de ouro e faz uma verdadeira festa terrível. No entanto, Deus é bondoso e o rei promete que a sua presença não iria se apartar de Israel, mas ele ainda julgaria aquela geração ímpia. Eles estavam destinados a vaguear pelo deserto por 40 anos, antes de pôr os pés na terra prometida. E durante esse período de peregrinação, o rei habitou no meio do seu povo, no tabernáculo, e pacientemente deu a eles o necessário a cada passo do caminho. Porém, mais uma vez, Israel se recusa a caminhar pela fé e desobedece por diversas vezes. E nesse ponto da história fica claro que o problema do coração, que atormenta a humanidade desde a rebelião de Adão, ainda permanece. Deuteronômio 31, inclusive, vai falar sobre isso. Também fica claro para a gente que se nada mais fosse mudar, deveria haver expiação pelo pecado e a incredulidade do povo, e que o coração desse povo deveria ser transformado. Mas como? A esperança para essa mudança reside no futuro. Os sacrifícios expiatórios, que são feitos de forma repetitiva, ordenados pelo Senhor no Sinai, apontavam para um futuro sacrifício necessário, mas definitivo. E mesmo Moisés já esperava um dia em que o rei iria circuncidar o coração do seu povo, quando o Espírito de Deus seria derramado sobre todos. É o que nós vemos em Deuteronômio 30 verso 6, Números 11, 29. Até Moisés esperava esse dia, em que o coração daquele povo rebelde e infiel fosse circuncidado por meio do Espírito que seria derramado sobre eles. Depois dos 40 anos de peregrinação, o povo é finalmente conduzido por Deus à terra que ele prometeu a Abraão, e foi conduzido por meio de Josué. Deus prometeu dar aquela terra ao seu povo e demonstrou que ele é um rei totalmente confiável. Inclusive, quando o povo entra na terra, conquista 7 nações em 7 anos. Josué 21, 45 vai dizer: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Mesmo sendo um povo infiel e rebelde, o Senhor permanece fiel e o Senhor cumpre a sua promessa. Contudo, a história continua se desenrolando e vai se tornando mais claro que, ainda que Israel estivesse agora na terra prometida, na boa terra que Deus deu a eles, mas o coração do povo permanecia longe de Deus. Depois da morte de Josué, em vez de considerar o seu aviso e obedecer às palavras de Deus, Israel acaba fazendo o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. E aí a maldade transbordou. O resumo nós encontramos em Juízes capítulo 2,
cumprindo Deuteronômio 31, 20 e 21. E ainda que soubesse que o Senhor é rei, Israel rejeita e deseja um rei humano como as outras nações. E como era de esperar, a escolha do povo, Saul, não foi a escolha de Deus, pois o Senhor desejava um segundo rei que seria segundo o seu próprio coração. Foi então que Deus escolheu alguém da linhagem de Judá, de acordo com Gênesis 49, um descendente de Judá, seu nome, Davi, o filho de Jessé, onde o Senhor inclusive faz uma aliança com Davi, que desejava construir uma casa para Deus, uma tarefa que caberia por fim a Salomão. Mas nessa aliança que Deus fez com Davi, Deus planeja que o reino de Davi em Israel manifestasse ao mundo atento à sabedoria e o governo maravilhoso de Deus. Inclusive nessa aliança que Deus faz com Davi, a esperança de um reino justo, de um rei eterno, em um trono eterno, seria vinculado a Davi e à linhagem da sua família, segundo Samuel 7,16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, esse trono seria estabelecido por meio de um descendente de Davi, da linhagem de Judá. E as promessas de Deus a Davi, e mesmo as promessas feitas a Moisés, pareciam estar se cumprindo. Mas ainda assim, a catástrofe mais uma vez se avizinhou, pois o sábio Salomão, que vem depois de Davi, um rei que dividiu seu coração, acabou também não dando os ouvidos às advertências de Deus. Deus então tira o reino dele, 1 Reis 11, e o reino acabou dividido, assim como Deus havia prometido. Israel se dividiu entre o reino do norte, Israel, cuja capital se torna Samaria, e o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Boa parte dos reis desse reino dividido falharam, não destruindo os altares idólatras, não levando o povo para perto do Senhor, e aí tal rei, tal reino. E assim como aconteceu com Adão, a desleal rebelião do povo de Israel os leva ao exílio. Quando Israel e Judá então foram expulsos da boa terra de Deus. O reino do norte foi exilado para a Síria, 722 a.C. Nós vemos isso lá em 2 Reis 17. E o reino do sul, Judá, acaba indo para a Babilônia, ela é totalmente destruída ali. E o povo chora por causa disso. 586 a.C., está registrado lá em 2 Crônicas 36, de 15 a 21. Em vez de adorar o verdadeiro Deus, eles adoraram o que era falso, fizeram ídolos para si, e até mesmo sacrificaram seus próprios filhos aos deuses falsos. E então Deus, o rei, expulsa o seu povo assim como ele havia advertido. E o impacto do juízo no exílio foi imenso. Sem rei, sem terra, sem templo, apenas lágrimas. Tal fato demonstra mais uma vez a santidade de Deus e as consequências mortais de se rebelar contra o rei. Ainda assim, em meio aos horrores do exílio, os servos de Deus, os profetas, acenderam a esperança e a mantiveram revigorada no coração do povo. Por quê? Que a realidade do exílio ela acaba sendo agora mesclada com a promessa de um incrível retorno para a terra dos pais. Jeremias 16, 2 Crônicas 36, e essa esperança profética olhava para além do retorno, para além das devastações do exílio, e vai focar inclusive na chegada de um futuro rei como Davi. Ezequiel 34, 23. Deus promete fazer algo surpreendente, estabelecer uma nova aliança. Porei sobre elas um pastor,
o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. E é claro que aqui Ezequiel não fala de Davi ressuscitando, mas fala de alguém que virá da linhagem de Davi. E que virá para cuidar do seu povo. E todas essas incríveis esperanças, elas são mescladas com a chegada de uma figura misteriosa, o servo do Senhor, que seria da genealogia de Davi e ungido pelo Espírito de Deus, Isaías 11. Isaías 11. Além disso, o plano do rei de abençoar o mundo e cumprir a promessa feita a Abraão estava conectada com essa figura davídica futura. Os profetas aguardavam sua vinda e ansiavam pela chegada do seu reino eterno. Isaías 9. Quando esse rei finalmente viesse, traria salvação para o seu povo, porque o menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Observe agora os profetas mais uma vez anunciando a vinda de um rei. Alguém que virá para estender o seu domínio, alguém que virá para estabelecer o seu trono, o trono de Davi. Contudo, esse rei da linhagem de Davi resgataria o seu povo dos seus pecados. Os profetas inclusive vão dizer que ele seria esmagado e morto. Não pelas transgressões dele, mas pelas transgressões do seu povo. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O rei, esse rei, que virá para estabelecer o seu domínio, mas ele seria esmagado pelos pecados do seu povo. E finalmente então, depois de bom tempo, o tão aguardado rei chega. O próprio Rei dos Reis veio resgatar um povo para o seu louvor e redimir rebeldes que estavam perdidos. A luz do mundo finalmente veio. João 1, versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. A palavra eterna que estava com Deus, que era Deus, se torna carne e habita entre nós para fazer Deus o Pai conhecido. João 1,14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E assim como Deus havia prometido, o rei era verdadeiramente o filho de Davi, era descendente de Abraão. Mateus 1, o eterno Filho de Deus, que agora se faz homem, que se tornou um homem, uma criança, e esse homem, esse rei, seria chamado Jesus, Mateus 1, 21, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas sabemos nessa história que o diabo, a antiga serpente, buscou parar Jesus no início do seu ministério. Contudo, onde Adão, Abraão, Moisés, Davi, Salomão e Israel falharam, Jesus venceu ao confiar na boa palavra de Deus. Depois de sua vitória no deserto, Jesus começou a proclamar o Evangelho de Deus, anunciando o que ele disse em Marcos 1,15, o reino de Deus está próximo. O reino é chegado, arrependam-se e creiam nas boas novas. Ele anuncia então o seu evangelho e reúne seus seguidores, ensinando sobre o seu reino. Mateus 13. O governo, o reino de Deus, se manifestam de forma poderosa
por meio do ministério terreno de Jesus. Ainda assim, Jesus não era o tipo de rei que o mundo esperava. O reino que Jesus anunciava não seria estabelecido por meios terrenos, inclusive frustrando aqueles que o viram. Jesus insistentemente declarou aos seus seguidores que ao invés de ser celebrado, ao invés de ser abraçado, ele seria rejeitado. E em vez de ser honrado e venerado, ele seria o primeiro a ser traído e levado à morte como um criminoso em uma cruz romana. Esse tão aguardado rei seria crucificado. E o caminho diante do rei Jesus agora o levava diretamente para a cruz. Assim como o Senhor havia prometido por intermédio dos seus profetas, o servo do Senhor traria salvação por meio do seu sofrimento no lugar de rebeldes. E assim como o Senhor prometeu em Gênesis 3,15, a semente de Eva um dia esmagaria a cabeça da serpente, mas o seu calcanhar seria ferido. Na cruz, Jesus sofreu a terrível maldição do pecado e foi sacrificado como um substituto em favor de pecadores. Na cruz, ele derramou seu sangue como um sacrifício pelos pecadores e estabeleceu a nova aliança prometida. Jesus deu sua vida como um resgate. É o que Marcos diz em Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele com isso se torna a perfeição substitutiva e a punição substitutiva da qual seu povo precisava desesperadamente. Nada pode impedir Jesus de redimir o seu povo, nem mesmo a morte, pois depois de 3 dias, Jesus ressuscitou dos mortos. As primeiras visitantes do seu túmulo, já vazio, foram recebidas por anjos que deram as notícias espantosas. Mateus 28:6 vai dizer o que aqueles anjos disseram para aquelas mulheres: ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. E ao ressurgir dos mortos, o Rei Jesus começa a obra da nova criação, a qual foi primeiro prometida no Antigo Testamento. Por meio da ressurreição de Cristo, essa realidade do fim dos tempos passou agora a invadir essa era presente. Jesus ressuscitou e demonstrou que era exatamente o que ele disse ser durante o seu ministério. E agora, nós, 2000 anos depois, o Senhor Jesus convoca todos os rebeldes e pecadores a abandonarem seus pecados e crerem nele. A resposta que Jesus requer de todos é que creiam nele, ou então serão condenados. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. A resposta que Jesus requer de todos é que creiam nele. O Rei ressurreto promete salvar a todos aqueles que creem nele. Jesus então, ao ressuscitar dos mortos, manifesta ao céu e à terra que ele é o Rei Todo-Poderoso. Mateus 28, 18 a 20, inclusive, vai nos mostrar isso. Vai dizer que ele tem agora toda a autoridade. E ele então convoca os seus discípulos para irem e fazerem mais discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem tudo quanto eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus comissiona os seus seguidores para irem por todo o mundo e fazerem discípulos. Mas um pouco antes dele subir aos céus, Jesus concede o seu Espírito a seus discípulos, e de acordo com Jesus, a vinda do Espírito
iria convencer o mundo. João 16. O plano de Deus para abençoar todas as nações por meio da semente de Abraão estava agora se cumprindo. Igrejas locais sendo plantadas, e essas igrejas plantavam mais igrejas, mais discípulos sendo formados. E assim, todas as nações da terra vão sendo abençoadas por meio do descendente de Abraão. E assim, por meio do testemunho e da obra dos apóstolos, liderados inicialmente por Pedro, depois por Paulo, os demais apóstolos, por meio de milhares de cristãos, inclusive anônimos, o evangelho avançou em poder. Atos 9:31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E as gloriosas boas novas acerca do que o Rei Jesus tinha feito e estava fazendo, se espalharam de Jerusalém para a Judéia, Samaria e finalmente para os confins da terra, cumprindo-se Atos 1, versículo 8, assim como o Rei tinha prometido. No Antigo Testamento, vemos os profetas convocando o povo a confiar no Senhor e a viver de forma fiel, em amor e obediência sob o governo e o reinado dele. Depois dessas igrejas plantadas, nós vemos homens escrevendo cartas a essas igrejas, e essas cartas no Novo Testamento explicam e aplicam o que significa viver como povo de Deus, sob o reino do Rei Jesus, ressurreto e exaltado. Por todas as cartas do Novo Testamento, os autores bíblicos destacam e revelam quem é o Rei e como ele fez com graça, e o que ele fez com graça em favor de pecadores indignos. E então, convocam seus leitores a seguirem Jesus em confiança e obediência, tudo para a sua glória. E ainda que Jesus seja ressurreto e já está reinando, os seus seguidores vivem agora numa tensão entre o já e o ainda não. O Rei Jesus já está edificando sua igreja agora, mas o seu reino ainda não foi estabelecido totalmente em glória de modo definitivo. Jesus sofreu e então entrou na glória, e os que o seguem devem fazer o mesmo. Os crentes sofrem agora, mas serão glorificados quando Cristo retornar e estabelecer o seu reino. E essa gloriosa esperança, mesmo em meio às difíceis provações e perseguições, inspira vidas de entrega e obediência ao Senhor e ao Rei. E assim a gente chega à consumação. Nós vimos que a história começa com Deus governando e reinando como Rei sobre todas as coisas. Vimos também um povo santo que deveria viver para o seu louvor. Assim, é coerente que a Bíblia se encerre com a promessa de Jesus, aquele que ressuscitou e reina, de que ele voltará, reunirá, julgará e fará novas todas as coisas, entre elas um novo povo, com quem Deus outra vez se agradará em habitar no meio deles. O final da história, registrado por João no livro do Apocalipse, provê para a gente um vislumbre de como a história acabará. O retorno do Rei é a esperança abençoada de todos os que confiaram em Jesus. E enquanto esperam esse retorno triunfante, seus seguidores buscam viver de maneira moderada, justa e piedosa, capacitados pela graça de Deus. Tito 2, 11-14. Contudo, aqueles que se recusaram a obedecer à convocação mundial de Cristo para o arrependimento, enfrentarão um terrível julgamento. É o que nós vemos em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 e 8. Quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes, Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
quando o rei retornar, a rebelião universal contra o seu reino bom, justo e santo será esmagada. Jesus vai declarar em Apocalipse 21, verso 8, que para os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta será a segunda morte. A morte eterna, consequência do pecado. E em meio a essa punição, o diabo, o antigo inimigo de Deus, a antiga serpente, será lançado também no lago de fogo para serem atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse 20, verso 10. E mesmo em meio a esse julgamento terrível, o rei será glorificado. No entanto, o fim da história não para aí, não é só julgamento. O fim da história também manifesta uma gloriosa salvação, pois o futuro reino de Deus inclui crentes em Jesus, de cada tribo, língua, povo, nação, pecadores redimidos de todas as nações, que louvarão, abençoarão e honrarão ao leão da tribo de Judá, a semente de Abraão, o filho de Davi, Cristo Jesus o Senhor. Mas por quê? João nos diz que ele é digno dessa adoração. Digno inclusive porque ele foi morto. Apocalipse 5, versos 9 e 10. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o louvor. E o final da história não apenas prevê esse povo redimido, mas também contempla a chegada de um mundo completamente renovado. O rei promete fazer novas todas as coisas, incluindo novos céus e uma nova terra. 2 Pedro 3, verso 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nessa nova Jerusalém, nessa cidade santa, Deus, o Rei, mais uma vez habitará com seu povo. A presença do pecado, a presença da morte, lágrimas, dor, serão substituídas pela presença de Deus. Olha o que diz Apocalipse 21, verso 4. Apocalipse 21, 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O bom mundo de Deus, que hoje está manchado pelo pecado e pela morte, será tornado novo. As coisas antigas serão passadas. Todos os que pertencem ao povo de Deus, finalmente estarão juntos na gloriosa presença de Deus, na presença do seu Rei, para sempre. E assim termina essa história. Observe então, para a gente concluir, que o verdadeiro cerne da mensagem bíblica é o bom e justo reino de Deus sobre todo o seu povo, sobre toda a sua criação. Observe com isso que a história da Escritura, a história da Bíblia, é a história de Deus o Rei, é a história dos seus propósitos amorosos e graciosos, de salvar um povo para si mesmo, a fim de que esse povo se deleite na sua gloriosa presença para sempre. Entender essa história nos traz ao centro de toda a realidade. Então, nosso desafio para esses próximos domingos que teremos pela frente, por cada história que passarmos, é enxergarmos cada uma delas dentro dessa grande história que o Senhor desenrolou, e o Senhor está trabalhando nela até chegar à consumação. Que o Senhor nos ajude e que esse tempo possa ser um tempo de crescimento para nós nisso,
de lermos a Bíblia da maneira como ela precisa e deve ser lida, enxergando essa única história de Deus desenvolvida nela. Vamos orar? Pastor Ruiter, aproveitar para orar para a gente. Ó Deus, bendito, que manhã linda, que manhã maravilhosa. Nós nos lembramos de Jesus, da promessa do Redentor, do Salvador, do Rei perfeito, que foi morto, ó Deus, numa sexta-feira, mas a morte não conseguiu detê-lo. Aquele túmulo de rocha e aquela pedra tão pesada colocada no túmulo para fechá-lo, para trancá-lo, não conseguiu, ó Deus, deter o Filho de Deus. Ele venceu a morte como prometeu. Esse domingo nós lembramos disso. A igreja reunida é uma lembrança, é uma verdade, é uma prova da ressurreição do Senhor, poderosa. Nós estamos aqui até hoje. Obrigado, Pai. Aconteceu lá atrás a ressurreição, e a igreja está reunida aqui no domingo, e tem ceia, ó Deus, que simboliza o sangue do Cordeiro, corpo do Cordeiro. Meu Deus, é verdade. Como não bastasse esse domingo tão especial, o Senhor nos dá, ó Deus, de maneira clara, de maneira tão apaixonada, de maneira tão capaz, tão inteligente, tão bíblica, tão fiel, leal, verdadeira, essa aula, ó Deus, capacitando o teu Filho para nos falar. Na verdade, foi o Senhor mesmo que nos falou, e o Senhor nos contou a sua história. A Bíblia é a história do Senhor, essa história é a história do Senhor. Nós somos responsáveis pelas mazelas, pelas tragédias, nossos pecados, ó Deus, mas o Senhor não desistiu de nós, e o Senhor, ó Deus, assumiu a nossa culpa, e o Senhor nos deu da sua perfeição no Calvário. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque os irmãos que nós sepultamos aqui, eles estão vivendo na presença do Senhor, e um dia com seus corpos glorificados, e nós também viveremos com o Senhor para sempre, no mundo onde habita a justiça. Amém, Senhor. Sem corrupção, sem palavrões, sem violência, sem maldade, sem roubo. Um mundo de amor. Meu Deus, como igreja, tão bom vivemos assim, mas nós somos pecadores ainda. Imagine, ó Deus, convivermos com nossos irmãos que nós amamos tanto, e esses irmãos em imperfeição. Meu Deus, que glória nos aguarda. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio. Meu Deus, muitos não sabem disso que sabemos hoje. Muitos não sabem. Meu Deus, que possamos anunciar para outros, mas primeiro valorizarmos esse privilégio que temos, como somos privilegiados, e amarmos o Senhor ainda mais, e obedecermos o Senhor, e amarmos os nossos irmãos, e valorizarmos as coisas de Deus, valorizarmos o dia de Deus. Precisamos, ó Deus, porque somos privilegiados. Muitos não têm, ó Deus. Nós não podemos desprezar esse privilégio que temos. Dá, ó Deus, que tenhamos um coração ainda mais apaixonado pelo Senhor Jesus. Amém, Senhor. E grato. E grato. Aproveitamos também, ó Deus, para agradecer aos nossos irmãos que bondosamente colocaram a mão no bolso e trabalharam para que tivesse esse momento de comunhão nesse café maravilhoso. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado por Jesus. No nome dele oramos. Amém. Amém.